acho que uma coisa importante da gente começar a dizer é que depressão é uma doença do cérebro. O cérebro adoeceu, o cérebro está sofrendo. Não é uma coisa de falta de coragem, ânimo, etc., fé e um monte de coisas que a gente escuta por aí. É uma pessoa que, por uma série de razões, e uma delas é a herança genética, assim como as pessoas têm numa mesma família um grupo de pessoas que são hipertensas, que são diabéticas, a gente tem uma tendência maior a pessoas deprimidas em determinadas famílias. Em determinado gênero, por exemplo, as mulheres têm 3 vezes mais depressão do que os homens. São características biológicas que vão facilitar o aparecimento da doença. E essa doença, ela tem como comportamento, porque assim, se eu tenho uma doença que a minha causa é o joelho, eu vou mancar. Se eu tenho uma doença que tem a ver com o cérebro, eu posso ter uma resposta motora, por exemplo, o meu braço depois de um AVC não se movimenta, ou uma resposta comportamental. Eu posso ficar triste, desanimado, não ter energia para fazer as coisas. Eu leio alguma coisa e esqueci o que eu li rapidamente porque não consigo me concentrar. Eu fico triste. Eu tenho determinadas características que vão responder à depressão. E assim como não adianta eu falar assim, ó, joelho, melhora, não adianta eu falar depressão, melhora, porque é o cérebro que está doente, é o cérebro que precisa de um cuidado e de uma atenção. O que acontece com esse cérebro? O cérebro é um órgão muito complexo, em que várias conexões partem de vários lugares para vários lugares. As células cerebrais, elas têm entre si uma distância entre uma e outras, que a gente chama de sinapse. Muitas pessoas já ouviram esse nome, esse palavrão, enfim. O que é mais ou menos uma sinapse? É como se a gente pensasse o ferryboat de Santos Guarujá. Você tem uma célula de um lado, Santos, uma célula do outro, Guarujá. E para mandar algo de Santos para o Guarujá, ou do Guarujá para Santos, eu preciso que saia uma embarcação daqui e vá até ali. Da mesma forma, o sentido contrário. Se eu sair com a embarcação de Santos, mas eu não tiver como atracar no Guarujá, eu fico pelo canal. Eu fico no meio das células. Isso é o funcionamento cerebral. Eu tenho uma substância, um neurotransmissor, como é chamado, que sai de um neurônio e vai para outro neurônio para levar essa mensagem. Isso é muito rápido, isso acontece para eu estalar o dedo, para eu pensar, para eu responder para você. Eu estou fazendo essa transmissão de uma forma muito rápida. Mas vamos lembrar que recentemente um navio bateu no atracadouro do Guarujá e danificou o atracadouro do Guarujá. O que aconteceu? As filas começaram a se formar de uma forma muito intensa. Tinha gente que preferia vir lá pela Piaçaguera do que ficar na fila. Porque não adianta você ter o neurotransmissor se você não tiver o atracadouro. Se você não tiver aonde na célula do outro lado receba esse neurotransmissor. Assim como não adianta você fazer a sinapse se você não tiver neurotransmissor no meio. Se você não tiver barcos para ligar daqui e ali, você pode ter o atracadouro, mas nada acontece. Assim como se você tiver de um lado atracador e barco, mas do outro não tiver, não tem como os carros descerem do outro lado. Então esse sistema ele precisa funcionar totalmente, em todos os lados. Para ele funcionar, o cérebro precisa ter uma atividade funcional muito grande. Quando a pessoa deprime, o que acontece? Ela perde a capacidade de fazer essa transmissão. É como se o atracadouro, como aconteceu no Guarujá, o atracadouro não estava funcionando. O que acontece? Lentifica o processo cerebral. Aquela mensagem que precisava passar e ser bem elaborada, ela passa a não ser bem elaborada. Antigamente a gente não conhecia muito isso. Hoje a gente conhece áreas do cérebro que diminuem de volume. Isso, algumas pessoas vão pensar, se diminui de volume, eu vou lá, faço uma ressonância magnética, uma tomografia e identifico isso. Às vezes essa diminuição é de 1 milímetro. Isso parece pouco? Parece. Mas se a gente pensar, por exemplo, numa outra situação, que também é bem ilustrativa, porque o cérebro da gente, Rosana, é como uma cidade e as suas ruas que fazem a interligação de todos os lados. São vias de estímulos neurológicos, estímulos hormonais que vão passando de um lado para o outro, como ruas de uma cidade. Imagine, às 6 horas da tarde, um carro quebra num dos canais aqui de Santos, próximo a um semáforo. O volume que esse carro ocupa na área toda do canal é mínima. Ele tem lá, sei lá, 4 metros quadrados, coisa assim, para uma avenida que tem milhares de metros quadrados.
Qual é a consequência disso? Um congestionamento, às vezes, brutal para trás desse carro. É o que acontece com o cérebro. Se você estreitar uma via de ligação de uma área cerebral para outra, você vai congestionar toda a informação. Então você pensa, mas você não consegue elaborar. Você entende alguma coisa, mas você não consegue progredir com essa resposta. As pessoas, além de uma predisposição biológica, e tem pessoas que têm muita predisposição, outras têm menos, a gente vai receber estímulos externos. Os estímulos externos, eles muitas vezes vão ser, a pessoa não vai ter a capacidade de elaborar bem esse estímulo externo. Um exemplo, uma pessoa que perde o emprego ou perde um ente querido, perde um parente. Ela sofre muito com aquilo. Isso é um estresse, isso é uma agressão a ela, porque aquilo é um sofrimento. Essa agressão, ela desencadeia no cérebro e no corpo dessa pessoa uma série de reações. Por exemplo, todas as reações de estresse mexem numa área cerebral chamada hipotálamo, mexem na hipófise e mexem na suprarrenal. Então, estas áreas, elas vão desencadear respostas e vão fazer com que o organismo produza uma série de hormônios. Esses hormônios, em quantidades moderadas, eles não agridem tanto o cérebro. Em quantidades muito grandes, eles passam a agredir o cérebro. E agridem o cérebro, mais ou menos se a gente comparasse a uma planta que se você regar demais, às vezes ela encharca, inclusive até morre. Então você tem um neurônio que tem uma série de ligações para fazer todas as conexões que ele precisa, ele começa a perder terminais de comunicação. Ele começa a perder botões, igual uma árvore que perde as suas folhas no inverno. Ela fica reduzida de volume e reduzida na capacidade de resposta, de interligação. Então, essa agressão provocada por essa resposta, muitas vezes hormonal, ou grande parte dela hormonal, ela acaba sendo uma agressão ao cérebro. Então, hoje, a gente já inclusive tem muitos pesquisadores que consideram que depressão é uma doença sistêmica, é uma doença do corpo inteiro, porque ela permite uma série de manifestações no corpo. Quantas pessoas deprimidas não se queixam da depressão na forma de dor, na forma de indisposições corporais? Isso, inclusive, é uma das coisas muito comuns na terceira idade. O paciente da terceira idade, às vezes, ele é aquele que tem uma série de queixas físicas, que ele vai aos médicos e não consegue encontrar razão para as queixas físicas dele. E aí, às vezes, ele fala, precisa arranjar um médico melhor, porque não estou achando nada. Muitas dessas queixas estão por conta do processo depressivo, dessa agressão, inclusive, hormonal que acontece à base de cortisol, de alguns hormônios que são liberados de uma maneira excessiva pelo processo agressivo, que vão facilitar com que algumas doenças apareçam e se manifestem. Uma das primeiras coisas que a gente precisa é avaliar o nível de depressão. As pessoas nem sempre conseguem identificar que elas estão deprimidas. Às vezes elas pensam que elas estão com problema físico, eu estou triste assim mesmo porque eu estou desempregado, ou estou aposentado, ou estou viúvo, ou estou viúva. Então a gente precisa ter uma boa avaliação, mas assim, grande parte das vezes o tratamento é farmacológico. Não apenas, às vezes você precisa de um suporte psicológico ou até atividade física, uma série de coisas que podem contribuir, dependendo do grau que você tem da doença. Mas a grande parte das pessoas identificam mesmo a depressão quando elas estão num grau de moderado a severo, enfim, da depressão. Dificilmente a pessoa entende depressão como um processo mais leve. Então, quando ela vai buscar essa ajuda, ela vai ter essa percepção, ela dificilmente escapará de remédios. E aí vale uma ressalva. As pessoas têm muita dificuldade em entender que o remédio para depressão é igual ao remédio para pressão alta, para diabetes ou para qualquer outra coisa. Não existe remédio forte do ponto de vista psiquiátrico ou remédio fraco. Existe remédio adequado ou não adequado àquele tipo de transtorno. Eu não sou hipertenso, se eu tomar um antihipertensivo, eu não vou levantar da cama, porque a minha pressão vai cair lá para baixo, eu vou achar que é um remédio fortíssimo. Então, a questão do conceito e do preconceito que as pessoas têm, eu vou tomar um remédio que vai mexer com a minha cabeça? Não, a sua cabeça já está mexida. Se você precisar de um remédio, é exatamente para corrigir o defeito que está na sua cabeça. Eu acho que a gente tem que ter uma concepção de dependência
que é a seguinte: ou nós somos dependentes de um tratamento ou somos dependentes de uma doença. E nós devemos sempre escolher, se possível, o tratamento, porque qualquer que seja a doença e qualquer que seja o tratamento, ele sempre deverá ser melhor do que as consequências causadas pela doença. Na depressão não é diferente. Hoje a gente tem um leque enorme de antidepressivos que tem respostas muito boas e que fazem as pessoas voltarem a ter qualidade de vida, porque é isso que importa. Não adianta você viver 80, 100, 90 anos se você não tiver qualidade de vida. É importante você ter uma qualidade de vida. A vida precisa ser valorizada. Porque se você pensar o arsenal de doenças psiquiátricas, a depressão é a doença psiquiátrica mais prevalente da terceira idade. E ela, não é que ela seja maior do que nas outras etapas da vida. A depressão acontece em qualquer etapa. Crianças são depressivas, jovens, adultos e as pessoas da terceira idade. É que na terceira idade, às vezes ela é confundida com a demência, às vezes ela é confundida, é assim mesmo, coitado, tá velhinho, já não faz mais nada, é desqualificada muitas vezes. Mas hoje a gente sabe, por exemplo, que a mortalidade de muitos idosos está diretamente relacionada com o processo depressivo. Porque se você está deprimido, por que você vai se dedicar a um tratamento de um câncer, de uma doença qualquer, de qualquer natureza, uma diabetes mais grave, uma hipertensão? A vida não faz sentido, porque você, como deprimido, começa a olhar o mundo de uma forma muito sombria, muito triste, muito sem perspectiva. Então, para que eu vou me esforçar para fazer esse tratamento? Sem contar que todo esse processo orgânico da depressão, ele é como se fosse uma grande inflamação corporal. Porque como ele libera hormônios que estão relacionados ao processo inflamatório, é como se você estivesse tomando anti-inflamatórios em doses muito altas. Isso também causa agressão ao físico e fragiliza e retira de circulação a ação de certas células protetivas do organismo. Então as pessoas na terceira idade, elas às vezes nem percebem que estão deprimidas, porque confundem a doença, inclusive física, com a depressão. Eu estou assim porque eu estou com reumatismo, estou com uma artrite, uma artrose, então eu fico com dor. Como é que eu posso estar alegre? Como é que eu posso estar feliz? Mas muitas vezes ela está piorada dos seus sintomas, com eles agravados, exatamente porque ela está num processo depressivo. A atividade física, por exemplo, ela cria no organismo um fator de proteção cerebral. Ele desenvolve esse fator. Esse fator facilita a atividade cerebral, ele permite a reposição de células cerebrais que morreram, ele permite uma melhor atividade cerebral, um florescimento, como se fosse um adubo, vamos dizer assim. Assim como o remédio é um adubo para florescer determinadas áreas cerebrais e ter mais conexões, a atividade física também tem esse papel. E ela, dentro da energia que ela produz, ela aumenta a atividade, inclusive, de substâncias, de áreas dentro dos neurônios mesmo, que vão destruir aqueles radicais livres, aquela oxidação cerebral toda. Então, os fatores de proteção cerebral, cerebrais, eles são importantes.